Chegando, chegando, chegando! Live Luto Não Reconhecido, a pandemia dentro da pandemia, com convidada. Cadê vocês? Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando! Mais uma live. Gente, que coisa linda a gente está fazendo essa semana, nesse aquecimento para a nossa semana, para intervenção em sofrimentos extremos. Vamos chegando, sejam bem-vindos! Vamos falar hoje com uma queridíssima doutora em psicologia, Sandra Rodrigues, lá do Rio, tá? Que tem uma vasta trajetória aí a respeito de luto. Falar de luto hoje aqui, vocês vivem me pedindo, falar de luto. Vamos trazer a pandemia dentro da pandemia, o título que ela deu, hein? Ela vai ter que esclarecer isso aqui, né? Como que ela tem visto, o que ela tem pensado, que problemáticas aí a respeito disso. Vamos chegando, dê um oi aí, dia chuvoso, aqui pelo menos em São Paulo, né? Mas estamos aqui, firme e forte. Quem tá chegando, vocês estão me escutando, me deem um hello aí, me deem uma mãozinha, um joinha, pra saber se vocês estão me escutando, vocês estão comigo aí. Boa, Bruna mandou um coração, manda um coraçãozinho aí pro Instagram acordar. Acho que o Instagram tá preguiçoso hoje também, viu? Nesse tempinho chuvoso. Tatiana, bem-vinda. Silvana Rita, Ione, Lucimara, Mari. Pessoal novo aqui, tem um pessoal novo que tá aqui pela as primeiras vezes, pelo menos. Tássia, querida. Tássia já vem. Cláudia também. E Carla tem as figurinhas que bate o ponto aqui na nossa live às 5h55. Carmen, bem-vinda. Gláucia, minha querida, chegando, já fica o convite. Segunda-feira, live especialíssima com a Gláucia Tavares, falando de luto, afinal vai ser dia de finados. E eu quero trazer esse bate-papo aqui com uma pessoa que tem uma trajetória e uma história incrível. Quero dividir isso aqui com vocês. Vamos chegando. Depois eu jogo o criativozinho, a divulgação, para vocês chamarem mais gente. Vai ser feriado. Então pode, todo mundo tá por aqui. Tatiana, tamo juntos. Tamo juntas. Rita, Vanessa chegando. E vamos que vamos, gente. Aquele pedido, né? Aquele pedido. Poxa, uma live com a doutora, com uma convidada, a primeira vez aqui com a gente, né? Vamos chamar mais gente, né? Ó, aviãozinho, clica aqui e aí você chama os colegas psis, o pessoal estudante, colega de sala, pra estar aqui com a gente falando sobre luto. Esse é um tema urgente, né? Um tema tão presente aí na nossa clínica, na nossa prática. E temos contornos ali específicos, não é? A respeito do luto devido à pandemia, né? Então, vamos estar conversando sobre isso aqui. Davi, querido, bem-vindo, bem-vindo. Tá chamando o povo? Estamos chamando o povo? Cadê a Sandra? Sandra de Deus, não esqueceu nós. Vamos esperar a Sandra chegar. Enquanto isso, gente, semana que vem continuamos nas nossas lives diárias. Teremos convidadas, teremos um povo aí especialíssimo na segunda e na quarta. Depois eu vou trazer para vocês, tá? E peço ajuda, né? Peço ajuda pra gente divulgar mais e mais aí, para as pessoas poderem estar aqui conosco, né? Esse é o nosso aquecimento para a Semana da Intervenção aos Sofrimentos Extremos, 11, 12, 13 de novembro, completamente gratuito. Vamos falar sobre manejo ao suicídio, cuidados ali importantes que nós precisamos ter nesse tipo de atendimento. Vamos estar falando sobre cuidado aos enlutados do suicídio, ou seja, as pessoas que perdem alguém por suicídio ou conhecem alguém, o quanto elas são impactadas, não é? Tipo de sofrimento. Quero trazer essas temáticas aqui para vocês. Querida Sandra, tá chegando. Olá, boa noite, bem-vinda. Oi, Tiziana, boa noite.
Que bom te ter aqui. É do Rio, né? Uma psicóloga experiente, uma pesquisadora. Depois ela vai falar aqui da trajetória dela. E, querida, seja muito bem-vindo, né? Uma temática mais do que necessária na atualidade, a gente está trazendo, né? E deixa eu só fazer a chamadinha aqui do pessoal. Vamos estar chamando todo mundo, aviãozinho aí, né? Nos amigos, o pessoal que não está aqui, para a gente começar esse bate-papo tão especial. Querida, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você por ter feito o convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa ótima. Me conta pro pessoal da tua trajetória, da tua história, como é que você chega no tema do luto. Deixa eu só te perguntar Oi? uma coisa. Tá Pois travando não? para você? Porque eu tô achando que tá travando um pouco para mim. Tá Como é que travando tá para pra... você? Não, tá, eu consigo te escutar. A tua imagem tá um pouco turva, vamos dizer assim, mas a gente consegue se ouvir. Eu consigo. Tá, Tu- porque se você quiser, eu posso de repente sair e entrar de novo, porque para mim a conexão tá travando bastante. Ah, é? Não, tudo Me bem. dá um minuto, eu já volto, pode ser? Claro, joia. A Bruna tá falando, Então vai tá lá, bom. sim. Tá, vai lá. Conexões. Tá travando. Vixe, Maria. Pois vamos aqui naquela oração para nós, né, do Wi-Fi nos ajudar. Não sei se é o tempo que tá meio, né, tá bem chuvoso. Eu tive diversos problemas, inclusive hoje mesmo, não consegui estar com o pessoal aí da uma faculdade que eu ia conversar. A internet não tá ajudando. Não sei se sou eu. Vocês me escutam bem? Nós aqui, como é que estamos? Né não, Bruna? Nós aqui, tá de boa? Que vai que sou eu. Chamando a Sandra de novo. Oi. E aí, Sandra, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu mudei aqui. Vamos ver se melhora. Tudo bem? Joia. Tudo, querida. Conta pra gente de você, da tua trajetória, como é que tu chega nesse tema do luto. Bom, eu já trabalho com luto há alguns anos, eu sou formada há 17 anos, me formei pela PUC de São Paulo. Eu, na verdade, comecei estudando da computação em adolescentes com câncer, e foi Hum, daí que, na verdade, começou a surgir esse interesse por lutos não reconhecidos, né? Porque, na verdade, quando eu comecei essa pesquisa, tinha muito esse lugar ambíguo entre você ter que fazer uma amputação de membro, ao mesmo tempo que você estava procurando a sua saúde, né, a cura do câncer, a melhora, né? sim. Então você não Uhum, podia ficar muito tempo vivenciando aquela perda, porque ela tinha um uhum. objetivo muito maior. E eu dei seguimento a esse tipo de pesquisa, trabalhei com mulheres mastectomizadas, novamente essa ideia de que a perda da mama ela deve ser secundária em relação a esse processo do tratamento, as terapêuticas, enfim. Uhum. Na época do mestrado eu acabei indo para um outro campo de pesquisa, ainda falando sobre luto, mas falando com... E aí essa questão de um luto muito ambíguo, muito difícil de processar, então você não sabe se a criança ela está falecida ou se ela está viva, se ela está viva onde Uhum. ela está. Essa vivência de um sofrimento que fica em aberto, né? A dificuldade de você conseguir qual é o melhor caminho, continuo procurando, Sim. paro, o que fazer com a idade. E no doutorado eu Uhum. também continuei com a questão mais num contexto um pouco diferente, estudando desaparecimentos em desastre, mas ainda com essa questão da localização dos corpos, de como lidar com os atuais, até que ponto você consegue dar início ao processo de luto sem essa materialização da perda. Então, um pouquinho essa é a minha Uhum. história, vamos dizer assim, com luto na clínica. A gente acaba com vários tipos de perda que as pessoas manejam.
essas situações. Nossa, que assunto, né? Na primeira vez que tu me falou sobre essa questão do luto do desaparecido, parece que cai uma coisa assim, gente, eu nunca pensei sobre isso, assim, nunca me chegou, né? Que terrível, né? De não se saber, não ação, né? Esse tipo de processo. Mas vamos localizando aqui para o pessoal esses conceitos, né? Que tem muito estudante aqui, tem um pessoal chegando para fazer essa conversa sobre luto, né? O que é luto? O que é luto não reconhecido, ambíguo, e, enfim. Bom, o luto, na verdade, é um processo natural diante de um rompimento de vidas relacionais e estabelecemos relações de amor com não só com pessoas, né, entre pessoas, mas também com lugares, com animais, com objetos, né? De alguma forma é um estabelecimento de uma relação onde você encontra algo no outro que traz a você esse significado. A forma como você estabelece, em geral, tem muito a ver com a forma como você aprendeu o apego, a se apegar. Então, nós temos a teoria do apego, que embasa a ideia do vínculo, e a forma como você vai enfrentar perdas tem muito a ver com a forma como você estabelece ações de apego. Se você se sente seguro para estar numa relação, se você se sente inseguro, você pode temer muito mais perder aquele objeto de amor. Então, o luto, na verdade, é um processo natural diante desse rompimento de vínculo com algo que é significativo para você. Quando a gente fala de luto não reconhecido, a gente está falando, na verdade, de uma impossibilidade de você dar início a um processo de rompimento de vínculo. Seja por não se autoriza, ou seja porque o social não te autoriza. Então, a gente sempre pensa, quando a gente fala de luto, o processo de luto normal, a gente está falando de o que você perdeu, quem você perdeu, quando que você perdeu, né? Em que momento do seu desenvolvimento, do seu ciclo vital essa perda aconteceu, como foi essa perda, se ela foi uma perda abrupta, dramática, se foi uma perda já preparada dentro de um contexto ali, por isso a gente fala um pouco de luto antecipatório, quando há um processo aí de compreensão de que aquela perda ela pode ocorrer. Então, essas trincas, né, de o que, o quem, quando e como, fazem muita diferença para a gente entender fatores de risco e fatores de proteção para o luto que vai ser elaborado, eventualmente para um luto mais complicado, quando você tem mais fatores de risco do que fatores de proteção. No luto não reconhecido, essa dimensão do que ou quem você perdeu, ela é essencial porque tem um ar sobre aquilo que foi perdido. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem um filho prematuro, sim, lutar por aquele nascimento precoce e todos os fatores que estão envolvidos na prematuridade, né, um risco ainda iminente de que aquele bebê tenha que lutar pela vida, a dinâmica familiar que ainda não estava madura também, às vezes a relação do casal sofre alguns impactos diante dessa prematuridade, como é que foi compreendida essa prematuridade, muitas vezes a mãe pode se sentir culpada pelo bebê, né, ou a própria dinâmica conjugal pode que uma briga em família pode ter causado. Tá. Voltou, Sandra. Deu um congelado, voltou. Mas voltou. Vamos seguindo. Então, alguns tipos de luto, eles ficam num campo quase que questionável. Mas por que você está assim lutando por isso ou por esta pessoa? Então, vamos dar um outro exemplo. Se você tem um relacionamento extraconjugal e você perde um amante, quem é que te autoriza a sofrer aquela dor? Né? Como é que você vai ser autorizado a assim, lutar por uma pessoa que a princípio você não deveria estar com? Né? Então, esse lugar do luto, ele muitas vezes é colocado à prova. Quem é que está ali observando o seu sofrimento? E como aquela pessoa que está observando recebe esse sofrimento? A gente fala muito de também como expressar o luto. Porque, veja,
a forma como você expressa a sua dor, ela é muito particular. Mas em algumas culturas, em algumas sociedades, existe uma expectativa de um determinado tipo de expressão. Se você, por exemplo, perde um amigo e você vai a um ritual e você está chorando mais do que, por exemplo, um irmão ou um familiar, as pessoas podem olhar com um certo estranhamento, do tipo, mas vocês eram o quê? Ah, nós éramos amigos. E ficar uma Não pergunta meio que no cabe, ar. né? Uma coisa não É. cabe, né? Exagero, enfim. Essas formas de expressão, então, ou chora muito, ou chora pouco, parece que as pessoas tentam classificar, né, como se tivesse, de alguma forma, um roteiro a ser seguido. Então, olha, se você exercia esse tipo de relação com essa pessoa, você tem que se lutar desta forma. Se você não tinha essa relação com essa pessoa, não estabeleça isso como um dos critérios de expressão. Você não pode se expressar desta forma. E é interessante porque a gente fala isso nas relações, mas tem casos que são quase que autorizados. Por exemplo, luto coletivo, perda de uma pessoa famosa. Você não tem uma relação direta com aquela pessoa. E Mas ok, né? para algumas pessoas fica muito claro de que está autorizado porque aquela figura transmite algo na coletividade. Mas também não pode demorar muito. Porque se demorar muito, Tem um aí tempo. você está perdendo o tempo do luto. O tempo do luto se restringe àquele começo, àquele início. Principalmente se é uma pessoa com quem você tinha uma relação afetiva quase que platônica. Né? Uma pessoa que não tem a ligação direta com você. Você vê, né? A Isa tá pontuando aqui, né? Boa noite, pessoal que tá chegando, né? Sobre animal de estimação, né? Eu tenho uma queridíssima Fabiana Nascimento, que trabalha com isso, bem com esse tipo de luto, porque já tem uma ideia de que os pets, né, fazem parte da família, então tem quase um filho ali, já tem essa relação, então morre, se tolera, mas também não é tanto assim, porque não era filho, porque não é gente. Tem disso, né, Sandra? Muito. Essa classificação do luto, né? Do como é o enlutamento, né? Sim. Tanto que se você for pensar, ainda se utiliza, por exemplo, a expressão sacrificar o animal. Quando você fala de um animal que está com uma doença Doente. ameaçadora de vida e nós não temos hoje uma restrição para a eutanásia nos animais, ainda se utiliza essa expressão, né, do sacrifício. É muito interessante você perceber que nós temos milhares de lares no mundo onde tem um, ou dois, ou três animais de estimação e ainda assim tem todo esse questionamento. Ué, mas era só um cachorro, era só um gato. Sim, um E gato. veja, cachorros e gatos são o topo da hierarquia, hein? Porque se você se lutar por uma calopsita, Um por peixinho. um hamster, um peixinho, é mais questionável ainda, né? No sentido de que parece que quanto mais breve a vida do animal, também tem uma coisa de, não, mas nossa, por quê? Né? E esses questionamentos, eles fazem com que o enlutado fique ainda mais vulnerável àquela perda. Né? Tem um olhar de que você não pode ficar demonstrando a afetividade, os sentimentos do luto, mas na vida você pode, porque todo mundo espera que você trate bem o animal, cuide. Ué, mas então o processo de luto, ele também é uma reação às perdas de rotina, a perda daquilo que você durante muitos anos investiu, muitas vezes, em termos financeiros, em termos de logística de família, como é que você faz quando você vai viajar, ou então leva o cachorro, não leva o cachorro, leva o animal, não leva o animal, com quem que deixa. Tem uma série de cuidados em vida, e aí quando o animal morre, parece que é automático um pensamento de, olha, despeça-se e vamos para a próxima etapa. Sim. Quando, na verdade, o vínculo é muito mais intenso do ponto de vista de quem, naquele momento, se depara com essa ausência. Porque o animal é extremamente presente. Sim. Isso é muito... assim, isso sempre me indignou, de alguma forma, sabe? Mas as pessoas não terem seus sofrimentos, suas formas, né, de enfrentar e de vivenciar esse luto, né? Como se a gente sabe que a gente vai morrer e que a morte vai chegar para todos nós e temos diversas perdas na vida e tem nem tanto controle assim e tal, mas parece que é um assunto velado, né?
um assunto que a gente não se aproxima, é um assunto... Então tem muito disso. Escutei uma vez uma pessoa de uma ONG, né, de perdas neonatais, né, perdas, o quanto é difícil legitimar um aborto, né, e ela dizer assim, olha, eu sou mãe da fulaninha que não nasceu, né, ou que morreu assim que nasceu. E o quanto era difícil ter essa permissão da família e da sociedade, se não, chora ali, sei lá, um tempo, uma semana, enfim, as pessoas vão conformando isso, né? E depois não mais, né? Não, depois chega, vai, faz outro filho como se fosse uma coisa, né? Não tivesse um investimento afetivo aí, mesmo, né, na gestação. Sim, e Lógico, veja, né? no caso da perda gestacional e neonatal, você tem, às vezes, marcadores biológicos que não permitem essa mágica da passagem. Então, por exemplo, a mulher, às vezes, ainda está com leite na mama, Sim. ela ainda está com as marcas do corpo. Você tem alguns projetos, por exemplo, que fazem fotografias dos bebês, mesmo que falecidos, Uhum. para que os pais tenham este registro. A questão do registrar o nome por si só é um ritual que para muitas famílias é extremamente importante, mas ainda tem não sei se é cultural ou se é algo que justamente esbarra nessa questão do tabu, do não podemos ficar falando sobre isso, porque a perda da criança ela é a marca de que o ciclo vital inverteu, né? Então, Tudo. assim, Tá tudo errado, né? a toda coisa virou Uhum. de ponta cabeça. Então, Uhum. não pode se ater muito naquele momento e você já começa com aquelas frases do mas olha, vocês podem ter outro, daqui a pouco Agora. você engravida, ou então cuide Uhum, dos uhum, outros filhos que já estão aí e outras coisas nesse sentido. uhum. Do E toca a tua mesmo, vida. Uhum. e se você for pensar que são frases que muitas vezes não levam em consideração toda a expectativa que foi criada para aquela criança, porque aquela criança existiu. Então, assim, a Sim, ideia sim. de substituição, de reparo, ela é muito desafiadora e extremamente dolorosa para o enlutado, porque Uhum. não existe o replacement, né? Não existe a substituição. Você não Uhum. consegue fazer algo no lugar de algo. Você pode fazer algo Uhum. novo, mas você primeiro precisa ressignificar aquilo que foi perdido, porque várias coisas foram perdidas naquilo. Você jamais vai voltar a engravidar, por exemplo, do mesmo jeito, no mesmo momento que aconteceu aquela primeira Sim, gestação. sim, Então é sim. impossível você reeditar uma história de perda. Você precisa, de fato, acomodar aquela história, internalizar todas aquelas emoções e a vivência da perda, para que, de fato, você consiga estabelecer as estratégias de enfrentamento e aí sim a ressignificação daquela vivência. Uhum. Falando sobre isso de não formas substitutas, né? A gente recebeu uma pergunta hoje aqui para essa live sobre os rituais, na ausência dos rituais tradicionais fúnebres na pandemia. A gente podia entrar para falar disso já, né? Assim, como que tu tem visto as perdas? Até conversei com a Maria Helena há alguns meses, né? E ela trazendo de que nós temos ali, na atualidade, né, nessa pandemia, uma coleção de luto antecipatório, de perdas diárias, né? Do que era a nossa vida, do que era a nossa rotina, do que a gente pensou para o ano, em qualquer nível, né? Não só perdas, mortes, mas tudo isso que foi modificado na pandemia, né? Como tu vê isso tudo a respeito do luto, Sandra? Eu acho que a Lelê é sempre muito categórica em dizer que se a gente começa a ter acúmulos de perdas, né, os nossos recursos vão ficando cada vez mais escassos, porque a gente, embora todo ser humano tenha potencial para desenvolver resiliências, né, diante de perdas, né, desenvolver novas estratégias de enfrentamento, quando você tem perdas múltiplas, você é exigido num tanto que às vezes você não consegue acompanhar. Né? Então, o que eu entendo que a ausência de rituais, e aí falando também da experiência que eu tive pesquisando essa questão do desaparecimento, muitas pessoas precisam dessa concretude, precisam de um lugar, de um determinado ritual, né, de um determinado conjunto de coisas, para começar a ordenar, reordenar o Uhum, pensamento uhum, diante de algo que lhe foi
privado, né? Você se É como sente se naquele... marcasse a perda, assim. É isso, Sandra? É como se fosse a constatação, a confirmação de que, de fato, aquele objeto, aquela pessoa amada já não estivesse mais presente. Então, o ritual, ele marca muito essa passagem. Tanto é que a gente fala, né, dos velórios como um momento de compartilhamento social entre os vivos, em homenagem àquele que se foi, mas tem muito a ver com esse compartilhamento do bom, da saudade, da dificuldade de enfrentar aquela perda, mas é sempre um momento de rememoração muito mais qualificado, muito mais, né, de trazer aquilo que foi vivido em sintonia com aquela pessoa. Então, a ausência do ritual, ela não só não autoriza você a estar com a pessoa que se perdeu, mas com as pessoas que estão vivas e com quem você compartilharia desses sentimentos. Né? Quantas pessoas falam, ai, nossa, no velório que eu fiquei sabendo de uma história. E às vezes tem uma coisa muito do trazer pessoas de diferentes esferas da vida daquela pessoa que se foi, que se unem ali, e aí você cria novas histórias, você conhece outras facetas. Isso também é uma característica do próprio ritual. É claro que os rituais virtuais, eles acabaram trazendo algum tipo de aprendizagem, né? Você tem visto novas formas, porque a ausência total de rituais é extremamente dolorosa para as famílias. Sim. Eu falo pela experiência que eu tive com a questão do desaparecimento, porque ficava exatamente essa cena. As mães continuavam procurando seus filhos, não existia uma lápide, não existia um lugar para você cultuar ou algo que você pudesse homenagear. E as pessoas falavam, olha, mas já faz tanto tempo, ela já não deve estar mais aqui. Mas sim. Então eu vou para onde? O que eu faço? Eu fico com o quê? E muitas dessas mães acabavam cultuando os quartos, então não se desfaziam de roupas, brinquedos, objetos pessoais, e esses quartos viravam espécies de santuários. Né? Porque não existiam outros lugares para ir. Nesse momento da pandemia, a gente também não está tendo a possibilidade de ir aos lugares. Você não pode ir aos velórios, também não pode ir aos locais. Agora que a gente está tendo novamente, por exemplo, as missas, cultos ecumênicos, as pessoas estavam privadas destes lugares de comunhão, né? Porque a gente fala muito a palavra aglomeração, mas a gente está falando desses lugares de comunhão, onde as pessoas se encontravam para essa troca afetiva. E muitas vezes, principalmente numa situação como essa, que a gente está perdendo milhares de pessoas, e algumas famílias perderam várias pessoas, sim. Você está sentindo que essa ausência, ela cria realmente um espaço onde as pessoas não estão conseguindo fazer essa ligação com o que está acontecendo e qual a perspectiva que eu tenho para frente, porque a situação ainda está acontecendo, a gente está no meio do desastre. Então, a sensação é muitas vezes de um desamparo muito grande. Coisa, né? E eu escutei também da Maria Helena falando sobre que substituir aquele ritual tradicional, né? É sempre uma forma substituta, é o que está sendo possível, né? A partir do online e tal. Mas vai ser sempre algo aquém, né? Porque tem uma coisa tradicional, tem uma coisa de dizer assim, nossa, o fulano foi tão bom, enfim, a história dele não merecia não ter, né, uma missa aqui, não merecia não ter um velório, não merecia, porque carrega-se isso da nossa cultura, né? Sim. E o quanto isso não atravessa as pessoas, né? Porque na verdade, se você for pensar que principalmente o livro do Arriet, que fala sobre a transformação da morte ao longo da história, nós tínhamos costumes de, por exemplo, velar dentro de casa, não podia colocar o morto com o pé virado para dentro, tinha que ser virado para a porta. Não foram costumes que foram quebrados do dia para a noite, né? E eu acho que a pandemia, ela trouxe um corte tão brusco, foi tão abrupto, né? Do momento em que se começou a falar, olha, não pode mais. Foi algo que veio realmente fazer essa ruptura, quase como se você dissesse, olha, o ritual já não vai mais ser esse, pronto, acabou. Como é que você entende isso internamente? Como é que você internaliza isso? Como é que você consegue, de fato, trazer isso para dentro, não só da sua família, mas da sua cultura?
né? Eu acho que talvez em algum momento os rituais virtuais possam vir a ser por escolha. Mas nesse Sim, momento eles foram é colocados imposto, né? Assim, como de algum... imposição, Sim, né? E é sim, muito mais difícil você mudar algo desta forma, até porque a pessoa se sente desamparada duas vezes. Então você não pode uhum, estar com aquela pessoa porque tem regras sanitárias, enfim, mas também porque de alguma forma você tem que escolher, por exemplo, as pessoas que vão poder ir. Como é que você faz isso? Né? Ah, só podem ir uhum, 3 membros da família. Quem é que você escolhe? Por sim, proximidade, por relação afetiva? Qual é o critério de escolha? uhum. E quem ficou de fora e aí, né? Exato. O Diogo Arcanjo pergunta o nome do livro que você citou agora. O do Arrier, É, olha, eu posso passar depois. Se eu não me tá, engano, é a manda. História Social da Família. É porque eu não estou com nenhuma referência Tá, aqui próxima de mim. Mas eu tranquilo. passo para a Tiziana. É um Eu livro mando aqui pra de gente. 81 do Arrier. É a história, acho que é a História Social da Família. E lá Que bacana. tem falando sobre a questão da morte, mas eu confirmo e coloco aqui para ela. Pode deixar. Tranquilo. É, o pessoal comentando aqui que perdeu pessoas por Covid, né? E não pôde viver esse ritual. Muita Isso, obrigada. tristeza. História da morte no Ocidente. Valeu, gente. Pávila, Obrigada. querida, arrasou. É Boa, isso boa. aí. Glaucia também sabe. Massa. Eu, na verdade, estou confundindo, porque tem a história da família, que, enfim, é outro livro do Arrier, e tem a história da morte no Ocidente. Obrigada. Muito bom. Manda a tua dúvida, vamos aqui abrir esse diálogo, né? Aproveitar esse assunto tão importante, tão urgente para a gente compreender mais, né? E aí já está tendo uma discussão, Sandra, eu te pergunto, né, do pessoal da teoria do luto, a respeito do que a gente pode vivenciar a médio prazo ou longo prazo a partir da vivência da pandemia. Tá. Eu acho que, na verdade, se a gente for pensar em saúde mental, a gente já tem uma questão de saúde pública. Isso é anterior à pandemia. E aí nós temos a pandemia que vem gritante, né? Assim, vem apresentar dados alarmantes, tanto no que diz respeito à depressão, a tentativas ou suicídios consumados, a questão da ansiedade, que também, porque veja, o Brasil já foi avaliado como o 5º país mais ansioso do mundo. E aí nós Uhum. temos pessoas isoladas, confinadas, sem interação social, perda de emprego, Emprego. nós Uhum. temos términos de Uhum. relacionamentos conjugais. Então nós temos uma série de fatores de risco para desenvolvimento de quadros ainda mais severos, né? Sim. Porque as pessoas já têm uma ideia de que cuidar da saúde mental não é necessariamente uma prioridade. A saúde mental ela é colocada ainda num Secundário. campo. A gente falou da Uhum. coisa do Uhum. tabu, saúde mental ainda está aí também, né? Nesse lugar Uhum. Sim. onde, ao mesmo tempo que a gente ouve falar muito de depressão, não é todo mundo que entende, né? Quando de Uhum. fato alguém está dizendo, olha, tem um quadro de depressão, tanto que a gente vê muito ainda a coisa da depressão é coisa de gente rica, depressão é frescura, você só tá Uhum. triste. E o Uhum. próprio ansioso, né, muitas vezes entra na categoria de, é porque hoje tudo é muito rápido, você quer as coisas muito rápido, você quer do seu jeito. Então, os transtornos, eles ficam muitas vezes maquiados por comportamentos que parecem que são disseminados na sociedade. Então, assim, isso está acontecendo agora, vai passar, daqui a pouco Eu não sou melhora. ansioso, eu sou produtivo, né? Tem isso, né? Exatamente. Uhum. Essa esfera entre o que é qualidade e o que é defeito, né? Do tipo, nossa, mas Uhum. para que essa pressa? Ou ao mesmo tempo, tipo, nossa, você faz tudo tão rápido, que ótimo, você é super ágil. E na verdade, a gente tem tratado saúde mental como realmente algo secundário. E aí, eu acho que a pandemia, ela veio a despontar aí algumas questões que a gente já estava deixando a desejar. De E lado. aí ficou Sim. muito Evidente. evidente, muito Uhum. evidente. Acho que a pandemia trouxe todas as nossas cicatrizes, assim, explicitamente trouxe, né? Sim. Sociais, de saúde mental, né? Não, e você tem Política. todas as pessoas, por exemplo, que permaneceram trabalhando, profissionais da linha de frente, profissionais
considerados essenciais. Essas pessoas estavam mais expostas, por exemplo, ao vírus, mas elas tinham uma dinâmica de trabalho que às vezes as pessoas que estavam em casa estavam quase que... Mas como é que funciona, né, o sair? As pessoas começaram a ficar com sentimentos como... Algumas com muito medo de sair, outras saíam como se nada tivesse acontecendo. Algumas pessoas, depois de algum tempo confinadas em casa, na primeira saída, se sentiram de fato apreensivas, amedrontadas. Sim. E natural, né? ansiedade. Pela situação, né? Naturalmente, Completamente naturalmente. normal. Eu ouvi de uma paciente que ela se sentia refém, que a sensação é que ela era uma refém, que ela não tinha uma figura clara, uma pessoa, né, o capataz, mas ela tinha uma imagem de que ela estava prisioneira, né? Então é difícil você lidar com essa ameaça invisível, né, vamos dizer assim, é uma ameaça invisível. E a gente teve outros aumentos importantes, né? Os casos de violência doméstica. Então, uso e abuso de álcool e drogas, né? uso de abuso de dependência, né? Abuso de substâncias. Mesmo a questão da alimentação, do sono. A gente sabe que são componentes importantes para um quadro de saúde mais estável, mais regular. Se você perde a oportunidade das práticas esportivas, a própria socialização em si, né? Um excesso de exposição à tela, e a tela é hiperexcitante, então, principalmente crianças e adolescentes ficam extremamente excitados com aquela estimulação. Sim. As famílias com muito mais dificuldade em estabelecer os limites do que podia e não podia, até porque aulas online. Então, você tem uma série de fatores que podem trazer complicadores para esse momento, e aí a gente pode, por isso que eu acho que a ideia de chamar de pandemia dentro da pandemia, é porque a gente está criando um cenário, e ele está se desvelando aí, como potencialmente perigoso para a saúde mental. Muitas pessoas não assistidas, ou mal assistidas, ou pessoas que de fato ainda não buscaram essa assistência e está se tratando tudo como, não, faz parte da pandemia, está acontecendo porque estamos em plena pandemia. E nós corremos o risco de não conseguir dar assistência para essas pessoas também, porque os profissionais de saúde também estão hiperexpostos a fatores de risco. E se adaptando a uma nova realidade, a um novo manejo, né? Isso da gente fazer atendimentos online, né? Que algumas pessoas faziam, hoje, né? Ficou praticamente uma categoria inteira precisando, né? Compreender e se adequar, né? Isso precisa de adaptação, precisa de uma, né, uma reestruturação mesmo, né? E leva-se tempo muitas vezes, né? Eu tava vendo uma estatística, essa semana a gente falou disso aqui, a gente está falando bastante da pandemia, que 98% dos serviços de saúde mental dos países mais pobres, especialmente na América Latina, né, foram suspensos, né, na pandemia, por falta de estrutura, por canalização de verbas, né, para as UTIs, enfim, os hospitais de campanha, etc., né? Então, setores inteiros foram, né, suspensos seus serviços e tudo mais. E o que nós temos de realidade? Porque, afinal, ainda não se pensou sobre isso, ainda não está... Parece que, né, enquanto nós vivemos um momento pandêmico, né, não vamos colocar dinheiro em saúde mental, não vamos colocar investimento nisso, porque é secundário mesmo, né? E não é. E aí, a gente está conversando aqui, temos previsões muito graves, né? Para médio prazo, para o ano que vem, para daqui mais 2 anos, que realmente pode ser algo, né, de tentativa de suicídio, uso e abuso de álcool e drogas, enfim, muito, muito grave, né? Se você pensar que são índices já bastante alarmantes, a gente corre o risco de ter não só um aumento desses números, mas um agravamento de casos em que as pessoas busquem ajuda e elas não consigam porque vai inflar o sistema. Como é que a gente vai dar conta da quantidade de casos? E aí a gente vai ter esse agravante, os profissionais também, nesta sobrecarga, e aí você vai criando um ciclo que a gente
talvez demore muito para conseguir nivelar novamente. Até porque os O estressores, que já novos não era estressores nivelado, podem né? acontecer. Exato, Sim, já não sim. era nivelado. Nós temos tantos estressores possíveis, né? Porque ao fim da pandemia pode surgir outro desastre, outra situação emergencial. Então, a gente não tem uma perspectiva de arco-íris e unicórnios, né? No sentido de que Não assim, tem como. não temos como assegurar que o fim da pandemia vai trazer uma época onde saúde, vamos voltar todos a um eixo de saúde. Na verdade, Uhum. a tendência é que as pessoas isso emerja, né? Esses conflitos apareçam e a gente comece a tentar organizar como assistir essas pessoas, bem assistir essas pessoas, porque Sim, sim. foi o que você sempre fala, né? Qualquer ajuda não ajuda. Então, às vezes, a pessoa se coloca à disposição, mas o que é exatamente que você tem a oferecer, né? Você Aham. tem preparo para aquele suporte, para as Uhum. necessidades daquele sujeito que te procura. Aquela pessoa já tem um diagnóstico, ela já está, de fato, avaliada. Mais vulnerável, né? Uhum. Exato, Sim, e muitas vezes. entender esses lutos todos, porque às vezes você só tenta identificar se houve perdas por morte. Ah, mas quem você perdeu? E se a pessoa nomear um não perdi ninguém, Você talvez ela já? seja classificada numa condição menos emergencial. E veja bem, aí a gente volta a falar de lutos não reconhecidos. Essa pessoa pode ter tido inúmeras perdas e você não pode quantificar perdas. Luto não é quantificável, não é Uhum. mensurável, né? Ele precisa Uhum. ser acolhido para de E fato vivido, né? podermos Uhum. Uhum. atuar em cima de algo que a gente de fato compreende, respeita e ajuda a ressignificar. Como tá trazendo aqui, o tempo do luto. Não tem tempo, né? Não tem tempo. Ou tem, Sandra? Não, eu acho que a questão do que as pessoas falam muito do tempo, acho que por duas grandes razões. Primeiro, porque nós vivemos numa era extremamente dinâmica. Eu acho que há uma expectativa de fato que as coisas se Sim, reacomodem, né, para que você rapidamente. volte Uhum. para este campo de produtividade, de interação. Não existe um tempo do luto. Nunca existiu, vamos dizer assim. Existem alguns critérios diagnósticos nos manuais psiquiátricos, porque isso ajuda um pouco a traçar algumas terapêuticas, principalmente medicamentosas. Mas agora, principalmente, que nós estamos, vamos dizer assim, num parênteses temporal, a gente está vivendo uma época atípica, eu acho que a gente tem que tomar ainda mais cuidado para falar de tempo. Porque aí a gente talvez esbarre no conceito do luto adiado. Pessoas que só vão começar a demonstrar reações de luto daqui a um tempo. Aí a gente volta para aquilo que a gente falou. Será que as pessoas não estão usando essa palavra pandemia para justificar tudo que estão sentindo? Então, assim, não, é porque está na pandemia. Ou então, depois da pandemia a gente vê. E aí, a gente corre o risco de, em algum momento, ter uma série de reações desse luto que não foi vivido, porque de alguma forma não pôde ser expresso, não teve compartilhamento social, não teve ritualização, depois. Né? E aí, como é que a gente vai tratar essas questões? Talvez alguma pessoa não preparada possa não compreender essa ideia de adiamento de luto. Então, a gente precisa falar mais sobre isso também. Eu tenho uma pergunta aqui que eu quero fazer até um convite semana que vem. Vamos fazer uma live sobre sofrimentos extremos de crianças e adolescentes, especialmente relacionados à questão do suicídio, né? Que na atualidade é a faixa etária que mais nos preocupa, porque teve um crescimento aí trágico, né, nos últimos anos aqui no Brasil, para falar dessa coisa do luto pela infância, né, do que essa crise no desenvolvimento, né, e a ideação suicida. Então, vou trazer essa questão semana que vem aqui. Já deixo o convite para todo mundo, tá? Trazendo uma outra questão que tinha colocado aqui, é difícil a gente falar sobre o que deixa a pessoa mais vulnerável, né, a vivenciar um luto, ou seja, mas existem os fatores de risco, né? Eu estava lendo uma pesquisa de que quando se tem, por exemplo, uma perda abrupta, né, uma perda inesperada, e especialmente se tiver envolvido elemento de violência aí, né, é muito mais potencialmente traumático, né, no sentido dessa vivência do luto. Como tu vê isso, Sandra? Os fatores de risco são esses mesmos? Quais são?
A gente volta para aquela ideia da trinca, né? Quem foi perdido, como foi essa perda e em que momento ela acontece. Então, se você imagina que uma perda abrupta foi algo que de fato não havia nenhum tipo de aviso prévio, nada que pudesse indicar que aquilo pudesse acontecer, não há a perspectiva de como solucionar aquilo de forma rápida. Você não consegue estabelecer uma relação do antes e depois, porque aquilo é um corte, né, que vem e você simplesmente se percebe sem aquilo que você ama. Então, é um dos fatores que pode desorganizar, né, quem está vivendo. Se você perde uma pessoa quando você é criança, se você é adolescente, se você é jovem adulto, os recursos que você tem de enfrentamento, a comunicação dentro da família pode ser um fator de risco, porque famílias muito silenciosas, famílias onde não se falam sobre emoções, sobre Sentimento. perdas, esse silêncio, ele não necessariamente vai ser quebrado com uma perda, pode ser que ele embote ainda mais o enlutado, né? Você pode ter o fato, por exemplo, às vezes de estar distante no momento da perda, você está num outro país, você está afastado por alguma razão, Sim. brigas anteriores, coisas não resolvidas, né? Esses Que gera fatores culpa, né, de alguma pode forma. gerar culpa, você pode ter vergonha de se lutar por aquela pessoa, e aí a gente pode passar aí a questão do suicídio, que a gente sabe que é um número altíssimo de casos no mundo, no Brasil também, e ainda se tem muito um julgamento, ainda que velado em muitos casos, de que quem é que foi culpado por isso, né? Quem é que levou a pessoa a esse extremo? Como Então, a você não viu, vergonha, né? muitas Como você não vezes, ajudou? Sim, sim. é muito comum você ouvir que tem alguma coisa ali do inexplicável que deixa sempre margem para essa pergunta. Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? E é difícil a gente dizer em qualquer situação, porque essa pergunta também aparece, por exemplo, num caso de separação conjugal. Será que poderia ter sido diferente? A resposta tende a ser sim. Sim, poderia ter sido. O resultado seria outro? Não sei. Né? Então, eu acho que a gente tem muitas dificuldades em estabelecer, vamos dizer assim, uma lista de fatores de risco, mas esses são fatores a serem bem considerados. Então, o Que tipo de agravam, relação né? que você tinha com a pessoa que faleceu, se naquela relação haviam alguns conflitos não resolvidos, algumas questões pendentes, se você tem suporte familiar ou suporte social para também ajudar nessa reorganização, se você tem vivências de perdas semelhantes anteriores, isso também pode dar alguma proteção ou aumentar o risco, né? Porque veja, se numa família você tem um histórico de vários suicídios, é difícil você entender isso como um fator protetivo. Ele tende a ser cumulativo e dá a sensação de que aquele é um recurso daquela família. E aí a gente vai falar de transgeracionalidade, e aí isso é assunto que Pronta daria para a conversa. gente fazer Sim. várias lives sobre isso. É Então, muito é bom, mais Kelly. ou menos nessa linha que eu Que eu vejo. acho que acaba a conversa, acho que dessa semana de lives, né? Ontem a gente teve a Gisela aqui falando de autismo, com adultos, enfim, nós estamos, né, conversando bastante sobre isso. Acho que tem ficado muito um mesmo ponto em comum, que é o quê? Ouvir a singularidade das pessoas. Ouvir de fato como as pessoas estão vivenciando, enfrentando, né? O que elas, né, assim, a nossa essência de ser psicólogo, que é a escuta, né? Vamos escutar aqui a singularidade, né? Vamos escutar aqui o que tem sido para ela, fator protetivo, fator de risco, como que ela enfrenta, o que ela tem de apoio, o que ela não tem, né? Que aí a gente pode, de fato, oferecer um cuidado, né, próximo, adequado, empático, humanizado, né? Que essa pessoa possa ter um espaço de expressar o que ela vive, né? É você criar espaços de disponibilidade, respeito, né? E vamos dizer assim, o nosso objetivo principal é ser empático, de fato, né? É você poder olhar para o outro e compreender que aquele sofrimento te toca, mas é dele. Né? Então, não há como mensurador, né? Eu já falei isso. A hora que você consegue respeitar, você já está autorizando aquela pessoa a sentir aquilo. Mas se você consegue ser empático, você não só autoriza, como você dá, sim, esse lugar de acolhimento. Você permite que a pessoa se sinta
autorizada, validada e vai Suportada, conseguir. né? Uma coisa de suporte. É um contorno, né? Você dá contorno para uma situação Boa. que está totalmente sem essas linhas, né? Fica muito. Já é uma situação dolorosa. E você, sem este olhar do acolhimento, da validação, você muitas vezes pode sentir que parte de você está se perdendo junto com quem você com quem você perdeu. Sim. Então, acho que é um momento importante mesmo da gente traçar essas metas. Estar disponível, respeitoso e atento, empático. Muito interessado pelo outro, pelo como o outro vive. Que maravilha. Ai, que conversa linda, que tudo alinhado. A gente nem combinou, né? Detalhe, combinamos mesmo. A gente se sintoniza. Quem fala a mesma língua se sintoniza. A Luciana aqui, bem-vinda, querida. Sandra, eu nem tenho palavras. Amei a conversa, amei. Que bom. E acho que possa ser a primeira de muitas, né? A gente possa trocar umas figurinhas aqui. Muito bom, pessoal, aqui. Aline, Pávila, que semana maravilhosa, né? E eu quero deixar um convite, você que está aqui. Nós vamos fazer um evento sobre sofrimentos extremos, a intervenção em sofrimentos extremos, 11, 12 e 13, completamente gratuito, tá? Tá no meu link na bio, você deixa teu e-mail, a gente tem um grupo no Telegram, viu, Sandra? Que é depois da live, a gente bate uns papos lá, te traz dúvida, compartilha texto, enfim, né? Até te peço tua tese, né, pra gente compartilhar lá, o pessoal sempre gosta de receber, estudar, e que a gente possa realmente estar sempre fazendo essas reflexões aqui juntos e expandindo, né, esse conhecimento que é tão necessário, que a gente estamos enfrentando um problema de saúde mental e a médio prazo a gente tem uma compreensão que precisamos estar junto e estar muito estudando o que está se passando para a gente oferecer um cuidado, né, realmente apropriado. Sem dúvida. Eu agradeço super o convite. Eu particularmente sou suspeita para falar, mas eu acho que a gente precisa realmente falar sobre luto, sobre saúde mental. Eu acho que o cuidado ele precisa ser um cuidado genuíno, né? Eu tenho muito receio do quanto a gente está perdendo a oportunidade de construir mais conhecimentos em relação a isso que está acontecendo, quase que nessa urgência de dar conta, né, Sim, conforme a coisa está acontecendo. Eu acho realmente que esses espaços de troca, eles são, ainda que curtinhos, né, eles são um recorte, uma conversa num momento, mas eles são excelentes oportunidades, né, eles são oportunidades incríveis da gente criar esse espaço de discussão com as pessoas que estão assistindo, que vão falar para outras, e a gente vai multiplicando para que, de fato, a gente crie espaços onde esses temas sejam cada vez mais abordados e com mais cuidado, com mais respeito mesmo. A nossa hashtag, né, dessa nossa semana é multiplicadores mesmo, bem nesse intuito, que eu acho que nos potencializa, né? Nos potencializa quando a gente entra em contato com essa reflexão e a gente expande isso, né? Sim, muito até lindo, porque querida. Também estamos enlutadas, em alguma medida também tivemos perdas no processo. Total. E vamos juntas. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Fica aqui à disposição, né? Com certeza, Sandra também. E vamos repetir esse bate-papo em breve, com certeza. Querida, combinado. Um beijo. Beijo no meu Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente se encontra por aí. Até mais. Até mais, tchau.